Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações e essa matéria aqui, gente, ela é bem interessante e mostra o quanto até as entidades que fiscalizam ou que se dizem fiscalizadoras estão hoje contaminadas. Olha só o título da matéria para a gente iniciar. Percepção de corrupção aumenta no primeiro ano do governo Lula. O interessante nessa matéria é que a ONG, ligada à transparência, que faz o relatório, ela tenta jogar a culpa no governo Bolsonaro do aumento da corrupção. E é interessante isso daí, porque tem uns pontos que ela traz aqui, gente, que foge literalmente da verdade e basta apenas uma busca no Google, simples. Você coloca assim no Google, Bolsonaro vetou emendas ao relator ou orçamento secreto. Você vai encontrar várias matérias dizendo que Bolsonaro vetou e que o Congresso derrubou o veto. Mas na matéria aqui, ou melhor, no relatório, que tenta passar um certo pano, meio que leve, porque não dá para passar o pano no Lula, eles tentam achar um jeito de atribuir a Bolsonaro o retorno da corrupção, quando os próprios dados mostram o contrário. Enfim, vamos para a matéria que vocês vão entender melhor. Hoje, gente, está tudo dentro de uma estrutura, né? É uma agenda, que está se espalhando e hoje fake news não é o que é mentira. Fake news é o que desagrada a essa turma, ao plano dessa turma. Mas vamos para a matéria. Quando chegar nos pontos, a gente faz um breve comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição tem chave Pix. Convido você a colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos. Na descrição tem o nosso Twitter, o link para você acompanhar as matérias na plataforma ou encontrar a gente por lá também, no busca pelo @Brasil Notícia 83. Olha só, vamos lá. Isso aqui, gente, é o Brasil voltando. Você vê que interessante, presta atenção. A queda do Brasil em relação à questão da percepção da corrupção ocorre, dentro do governo Lula, não Bolsonaro. Mas eles tentam puxar o gancho. Vamos lá. Olha só, no primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu no Supremo Tribunal Federal, STF, anular 2 condenações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a percepção de corrupção aumentou. Nesse primeiro ano de Lula, o Brasil caiu 10 posição e está em 104º lugar, entre 180 países avaliados no Índice de Percepção da Corrupção, divulgados nesta terça-feira 30, no caso hoje, que por acaso hoje era o dia da gente estar na feira, mas a feira lá na minha cidade foi alterada, então hoje estamos por aqui, não estamos fazendo a propaganda lá na rua. Bom, onde foi que eu parei aqui, gente? Aqui, divulgado nessa terça 30 pela, olha só quem, ONG Transparência Brasil, ligadas à Transparência Internacional. Essa ONG ela tem um viés de esquerda, mas vamos lá. O IPC caiu 2 pontos em 2023, de 38 para 36. A escala vai de 0 a 100, sendo 0 o índice para o país mais corrupto e 100 para nações onde a corrupção é menor. A média brasileira está abaixo da média global, 43 pontos, da média regional para Américas, 43 pontos, e da média dos países que compõem o BRICS, 40 pontos. A distância aumenta em relação à média dos países do G20, 53 pontos, e da OCDE, 66 pontos. Em escala global, o levantamento aponta para um enfraquecimento do sistema judiciário e do Estado de Direito no Brasil, diz o relatório da Transparência Internacional. A ONG cita decisões de Lula que contribuíram para aumentar a percepção de corrupção, como a nomeação de seu advogado pessoal Cristiano Zanin para o STF, a escolha do Procurador-Geral da República Paulo Gona, fora da lista tríplice, o uso do orçamento secreto, ênfase aqui que você quer fazer lá na frente sentido, orçamento secreto criticado pelo petista na campanha eleitoral, o loteamento de cargos nas empresas estatais, enfim. Entretanto, e agora vamos lá,
Entretanto, o relatório afirma que foi durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro que ocorreu o desmonte das estruturas de combate à corrupção. Os anos de Jair Bolsonaro na presidência da República deixaram a lição de como em poucos anos podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas de... cadê aqui? O país levou décadas para construir, e o primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência deixa a lição de como é e ainda será, ó que da hora, desafiador, como se fosse um desafio para o governo Lula recuperar. Deixa a lição de como é desafiador e ainda será desafiadora a reconstrução, afirma a ONG, sem mencionar os atos do governo anterior que destruíram os marcos legais. Bom, recapitulando aqui, a matéria traz os crimes de Lula, mas não traz os de Bolsonaro. É estranho. Eles acusam Lula, aí fala o loteamento, né? E detalhe, no governo Bolsonaro não tinha loteamento, era questão técnica. Eles não falam isso. Então eles citam tudo aquilo que voltou a acontecer, o loteamento, né? As condenações, decisões, e aí vai. Agora, veja só, quem foi, gente, que acabou com a Lava Jato? Foi Bolsonaro? Não. Foi o Supremo Tribunal junto com alguns procuradores. Não foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, um orgulho da nação brasileira do combate à corrupção. Não foi Bolsonaro. Quem acabou com a Lava Jato foi o próprio Supremo. Para beneficiar quem? Lula. Quem foi que tirou do TRF4 as ações que investigavam lavagem de dinheiro e aí colocou para a Justiça Eleitoral? Foi o Supremo. Foi o Supremo, não foi Bolsonaro. Como é que Bolsonaro é culpado de acabar com os marcos se a decisão não é dele? A decisão foi do Supremo. E a falta do Congresso em reagir em meio a isso. Quem derrubou a prisão em segunda instância? Foi Bolsonaro? Não, não foi Bolsonaro, foi o próprio Supremo. Quem anulou as condenações da Lava Jato? Foi Bolsonaro? Não, foi o Supremo. Quem foi o beneficiado? Lula e sua turma. Ora, então, culpar Bolsonaro por um ato do Supremo que beneficiou o atual presidente da República é de muita má-fé. Sem contar desrespeito à história, aos fatos, né? Bolsonaro chegou a tentar emplacar determinadas ações que foram barradas, tanto pelo Supremo quanto pelo Congresso, que apertavam o nó contra a corrupção. Então veja, o cara é culpado por coisas que o Supremo fez, que tiraram o maior corrupto da cadeia e colocou ele na presidência. Bom, no governo de Bolsonaro, o IPC foi mantido em 35 e em 2019 e subiu para 38 em 2020, permanecendo nesse patamar até 2022. Então, nesse caso aqui, gente, entendam, tá? Quanto menor o número, maior corrupção. Quanto maior o número, menor o índice de corrupção. Tá? 100 significa país que não tem corrupção. 0, país com extrema corrupção. Então, o Bolsonaro pega com 35. Um ano depois, o Brasil passa para 38. Ou seja, melhora no patamar e se sustenta aí. Quanto a Lula, diz que o novo governo vem falhando na reconstrução dos mecanismos de controle da corrupção e, junto deles, o sistema de freios e contrapesos democráticos. Olha só, é Lula, gente, que, segundo o relatório, quem está reconstruindo o combate à corrupção. O cara que um dos maiores beneficiados pelo fim da Lava Jato. Foi um juiz ligado a Lula que assumiu as operações da Lava Jato e acabou com ela. Lembra do Apio? Começou a perseguição contra desafetos de Lula através da Lava Jato?
Bom, uso de emendas, olha só, uso de emendas de relator no governo Lula e falhas no judiciário também pesaram, aqui é falhas, viu? Também pesaram no índice de corrupção. Vamos lá. Novamente, citando Bolsonaro, o relatório menciona as emendas de relator, dotações orçamentárias, chamadas de orçamento secreto pela imprensa e criticadas por Lula, mas que continuaram a ser usadas no governo petista. A decisão do STF, que decretou a inconstitucionalidade da distribuição secreta, desigual e discricionário do orçamento público por meio do mecanismo do orçamento secreto, não impediu o Congresso e o governo Lula de encontrarem rapidamente um arranjo que preservasse o mecanismo espúrio de barganha, que manteve... Aí veja só, que manteve velhos vícios aperfeiçoados durante a gestão Bolsonaro. Aí temos outra, como é que eu posso dizer assim? Mais outra fake news ou uma tentativa de incriminar Bolsonaro. Vai no Google aí, filho. Você que tá assistindo a gente, que é de esquerda, pelo menos isso, cara. Vai no Google. Vê o que Bolsonaro fez com a questão da verba, com o orçamento secreto. Ele vetou, tá lá, pra todo mundo ver. Só não enxerga quem não quer. Ele vetou o orçamento secreto. O Congresso foi lá e derrubou o veto. É tanto, gente, que a administração dessa verba ficou na mão do Lira. Não era nem na mão de Bolsonaro. Era na mão do Lira. Mas a matéria aqui fala o governo Bolsonaro, que é para você entender que foi Bolsonaro quem estava com o dinheiro na mão. Agora, em 2023, nesse arrumadinho que a própria matéria cita aqui, para driblar a decisão do Supremo, passou-se o controle para o governo. Isso também você pode pesquisar no Google e encontrar. É fácil. E aí passou a não... É tanto que a gente teve há dias atrás 5 bilhões descendo pelo Pix à véspera de votação. Mas tudo bem. Além do desmonte promovido por Bolsonaro e das falhas do atual governo, o relatório atribui parte da responsabilidade ao Poder Judiciário. Internamente, o Judiciário também precisa superar. Só um detalhe ali, vocês prestaram atenção que até agora eles falam do desmonte de Bolsonaro, mas eles não dizem quais foram os desmontes. Vocês prestaram atenção que nas falhas de Lula eles dão os detalhes do que foi que Lula fez? Isso já chama atenção. Por que fala desmonte de Bolsonaro, mas não diz quais são esses desmontes? Qual foi as ações que levaram ao fim do combate à corrupção? A gente queria saber quais seriam elas. Não tem. Então a gente só fala desmonte de Bolsonaro e pronto. Bom, parte da responsabilidade ao Poder Judiciário, internamente, o Judiciário também precisa superar desafios como conflitos de interesses até em suas mais altas esferas e a falta de mecanismos contra a influência do lobby advocatício que trabalha pela anulação do lobby de multas. Essa aqui vocês vão lembrar, uma decisão que teve há dias atrás pelo TOFA, se me falhar a memória, né? Anulação de multas de acordos de leniência, JF, 10 bilhões esses dias foi anulado. E empresas notoriamente condenadas por suas práticas de corrupção. Tá aí a matéria. Agora você vê justamente a tendência da matéria. No governo Bolsonaro, o Brasil se recupera. Mas os caras dizem que Bolsonaro desmontou o combate à corrupção. Não apresenta quais foram as ações. No governo Lula, o Brasil cai no combate à corrupção. Aí diz que é o governo que falhou. As falhas do governo em reconstruir. Você vê que coisa interessante, né? Aí dá uma passadinha de pano de leve aqui no Supremo, na Justiça. A nossa Justiça, gente, se tornou uma das piores justiças do mundo. Aonde se persegue um lado, livra a cara do outro. Aonde nós estamos vendo, né, por exemplo, Gilmar Mendes anulou ações contra Lira. E hoje Lira se acovarda na Câmara para tomar ações que deveriam ser tomadas para colocar determinada corte no seu lugar. Devido, mas não faz por quê? Porque há uma manobra entre Judiciário e Congresso. E há um pacto entre Judiciário e Executivo.
né? Mas deixa pra lá. Vamos lá, gente. Depois vocês pesquisem sobre essa ONG, a transparência, que vocês vão ver com quem ela tem ligação. Então, o que ela fez aqui foi expor os crimes de Lula, mas amenizá-los, dando um tom de falha, que o governo atual está tentando recuperar. Ou recuperar o combate à corrupção. E aí, tenta jogar nas costas de Bolsonaro, mas sem apresentar, né, absolutamente uma ação que mostre que Bolsonaro desmontou alguma coisa. Bom, vamos para os comentários. Kelly Paulino, Brasil, um abraço, querida. Como é que você está, minha amiga? Faz tempo, hein? Ela comentou aqui: com certeza essa busca e apreensão de Carlos Bolsonaro soa como uma cortina de fumaça para ninguém falar do sucesso da live de ontem. Pois é, se foi esse o motivo, não funcionou não, Kelly. Porque tem uma coisa que tá causando bronca em Lula até agora nos ouvidos dele, é a live de Bolsonaro que não para de aumentar. Caso Abin, Carlos Bolsonaro é alvo de busca e apreensão da PF. Você vê que coisa interessante, né? Foram lá, a imprensa disse que acharam o computador da Abin lá, disseram que Bolsonaro fugiu de barco, e eu acho bonitinho, gente, que eu vi um comentário: aí, ó, seu presidente Bozo fugiu de barco. O cara tava pescando, velho. E ainda assim o cara voltou lá. Voltou. Como é que o cara foge e volta, mano? Mas deixa pra lá. Ai, ai. É caso sério, mano. Fátima Menezes, minha amiga, comentando aqui também. Estamos numa ditadura. O STF, TSE e sua Polícia Federal estão perseguindo os políticos da direita. Os corruptos dos milionários soltos e voltaram ao local do crime. Hashtag STF, Vergonha Nacional. Pois é, minha amiga. Infelizmente é verdade. Abin fez espionagem contra adversários do governo Lula, incluindo conversas do presidente do STF. E essa aqui, gente, é a razão pela qual a própria esquerda não quer a CPI da Abin. Porque vão descobrir isso daqui, quer dizer, vão redescobrir isso aqui, né? Bom, tá aí a matéria, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.